bem-vindos a mais um Sem Tabus. Bom demais ter você aqui na companhia a esta hora da noite. Você faz muito bem em ter neste momento um tempinho para ficarmos juntos e nós aqui ficamos felizes por essa oportunidade. Que Deus te abençoe, tenha graça e paz na tua vida. Querendo participar, você sabe que este programa depende muito da interação, depende muito de você perguntar, de você compartilhar, de contar das tuas coisas, de contar daquilo que você acredita, daquilo que você não acredita, mas colabora com a gente, com o nosso trabalho. Nós assim nos ajudamos mutuamente. Nós aqui com informações, você daí com as suas também. E juntos vamos aprendendo e crescendo e mudando muita coisa, ou sedimentando aquilo que nós já conhecemos, o conhecimento que já temos. Mas o importante é saber que a vida, ela é um ciclo após o outro, um aprendizado após o outro, e nós crescendo juntos, sempre para frente, para o alto, na direção daquilo que é importante, viver com qualidade, ser feliz e sermos dignos do chamado, de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigada a você pela companhia. E hoje o nosso tema é, a partir da seguinte questão: todos os dias nós lidamos com conflitos, tanto aqui na minha área, enquanto produtora, apresentadora de programas que lidam com os conflitos, com os relacionamentos e também com as benesses, com as alegrias que os relacionamentos produzem. Nós muitas vezes nos deparamos e nos chocamos ainda com tantas dores que são relatadas a nós, com tantas dificuldades, onde vou, onde estou, por e-mail, virtualmente ou estando presencialmente por onde ando. É difícil ouvir relatos após relatos de tantas dores e parece muitas vezes que nós estamos perdidos. Não tem o que fazer. Parece que fazer uma terapia, receber um aconselhamento, alguma coisa é só um paliativo, é só uma ideia. Mas será que há uma fonte? Será que há onde irmos e encontrarmos uma luz plena, uma luz maior, uma verdade que me liberte de tantas agonias, de tantas agrúrias que me fazem presas a sentimentos, a emoções negativas, a coisas ruins, a sofrimentos mesmo? Será que dá para a gente ampliar a ideia de sofrimento e solução, de problema e solução? Essa é a nossa proposta de hoje. Está faltando harmonia em seu relacionamento. A sua vida sexual, a sua vida sentimental, o seu relacionamento conjugal, tudo você vê assim por uma ótica cinza. Como que a gente pode aclarar as ideias, pensar sobre isto e melhorar, crescer e resolver questões até então mal resolvidas? E para pensarmos sobre isso, nós vamos sempre pensar em Palavra de Deus. Para compartilhar Palavra de Deus aqui no Sem Tabus, eu trouxe hoje um convidado muito especial. Manassés Queiroz, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer grande estar aqui de novo com você. Já esteve de outras vezes, faz um tempinho, Sim. Volta hoje aqui com a gente. Sim. Manassés, o que dizer diante dessa explanação que eu faço diante dos problemas e nós em busca de soluções? O que você tem visto na área dos relacionamentos, que inclui os aspectos da sexualidade também, que muitas vezes estão mal vistas ou mal trabalhadas ou mal administradas e trazendo tantos sofrimentos para si mesmo? Eu tenho visto tantas pessoas se apaixonando por consequências e se tornando especialistas em consequências de um problema. E pessoas buscando a solução para as consequências de seus problemas. Eu tenho visto poucas pessoas trabalhando no cerne, na origem, no foco infeccioso, no ponto em que dão consequência a todas essas situações que aparecem de muitas maneiras, né? O que a gente vai falar? De abuso emocional, abuso sexual, vamos falar de adultério, vamos falar inclusive, de pornografia. dentro do casamento. Sim. Quantas mulheres se sentem abusadas? Algumas nem reclamam, assim de forma tão direta, você me abusou, mas no fundo elas guardam no coração de que elas foram usadas e que não houve realmente algo que a completasse. Então ela começa a viver uma ansiedade muito grande, eu preciso ser feliz. E o marido está em felicidade, entre aspas, né? Ele está se achando feliz e ela está guardando no coração uma bomba relógio que vai explodir, vai detonar. E depois, quando ela chegar e se posicionar,
e depois de algumas coisas já terem acontecido, o marido vai dizer, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Complicado isso, né? Mas quando a gente analisa a origem do problema e quando a gente recorre à palavra de Deus e a gente vê que a orientação do Criador, ela é a orientação perfeita e nós não lançamos mãos de subterfúgios, a gente vai no foco mesmo, a gente começa a trabalhar de fato uma cura, uma solução real e definitiva. E Daleide, é algo tão simples, é tão simples que as pessoas muitas vezes não acreditam, que elas querem algo mais complexo. Mais sofisticado. Mais sofisticado. Né? Uma teoria. Mas é muito simples. Então uma pessoa apanha, sofre tremendamente, mas o dia que ela abrir o coração para essa solução tão simples, ela vai ver o resultado e vai dizer, meu Deus, não era tão simples e eu sofri tanto. Então vamos pensar, tá entendendo aí a proposta? A proposta é pensar justamente, além de enxergarmos as consequências, sairmos das consequências, dos efeitos e voltarmos para descobrir a causa. Qual é a causa de tanto infortúnio nos relacionamentos? Por que tanta mulher aí do outro lado? Por que tanto marido também do outro lado abusado por esposas autoritárias, né? Humilhado por esposas que exigem dele uma postura, alguma coisa que lhe é necessário para ser bem vista, ou sei lá, porque consequência ela se manifesta dessa maneira. Ou mulheres abusadas por estes maridos também controladores, manipuladores, abusivos, inclusive na área da sexualidade, do sexo, que exigem dela práticas sexuais que não lhe fazem felizes. E, enfim, esses abusos todos. Por que o divórcio? Por que você está dizendo neste momento, olhando para o lado, dizendo assim, eu não amo mais este homem, ou eu não amo mais esta mulher e eu estou pensando em pedir o divórcio? O que desgastou? O que foi que acabou? As consequências estão aí. Você está prestes a assinar um divórcio. Mas o que causou isso? Manassés. Eu gosto de partir de uma profecia, como ponto de partida, de uma profecia de Jesus, que vai nos ajudar tremendamente a entendermos a origem, o foco. Ok. Tá certo? Mateus 24, versos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, e essa palavra iniquidade ela é muito abrangente, e ela tem muito a ver com os problemas, as situações de cada pessoa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem um grupo imenso de pessoas perdidas, ansiosas, se acabando, porque o amor já esfriou. E tem um grupo pequenininho que parou e disse, não, eu preciso operar nessa linha aqui. E o 13 diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, perseverar até o fim. Perseverar no quê? No amor. Esse será salvo. Aqui a gente encontra uma profecia que diz o seguinte, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas estarão tão confusas, tão perdidas, mas o problema é a falta de amor. Me ajuda, pensa bem, um cidadão que olha para a esposa e diz, eu não suporto mais essa mulher. Eu não quero nada com ela, eu não consigo nem olhar para a cara dela. Qual o problema? O problema, se perguntar para ele, ele vai dizer, não, porque ela me tratou assim, ela me humilhou, etc. Tudo isso são periféricos, né? São periferias, tudo isso são consequências. Mas qual é a origem? Falta de amor. E o que dizer dessa iniquidade que fez esfriar o amor? O distanciamento da fonte do amor, do plano original, vai provocando eventos cada vez mais assustadores. E hoje, aí pelos veículos de comunicação, a gente vai acompanhando aqui a colar um noticiário e outro, e nós vamos nos escandalizando com tudo aquilo que ocorre exatamente por este afastamento da fonte do amor, que é Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos capazes de coisas absurdas. Em alguns finais de semana eu tenho ministrado ali
por uns irmãos que nós temos, cerca de 50 presos no presídio de Tremembé. E, olha, uma boa parte está ali porque assassinou a mulher, matou a mulher. E uma outra parte está ali porque cometeu abusos sexuais, pedofilias, né, estupro, etc. Então você vê pessoas que em um momento ou outro viveram um distanciamento tal que perderam a referência. E ali, a gente pregando sobre a essência que foi perdida, a essência divina no coração humano, porque sem essa essência o ser humano se torna muito perigoso e capaz de qualquer coisa. Uma vez essa essência devolvida, a emoção, a mente se abre, a lucidez, a razão volta e a pessoa coloca as duas mãos na cabeça e diz: meu Deus, como eu fui estúpido, que coisa terrível eu fiz. Aí, verdadeiramente, elas começam a se deparar com o arrependimento, que é uma obra que é consequência do derramamento do amor no coração. Então, pensando em relacionamentos, aquele marido, aquela esposa, aquele namorado ou namorada, se o relacionamento está truncado, está difícil, se agora o que lhe resta é fazer um afastamento um do outro, haver um afastamento um do outro, a origem seria incompatibilidade de gênio? Seria eu não te amo mais porque a gente não se dá bem, pensa de modo diferente? Você está dizendo não, a gente precisa retroceder um pouco mais. Nós estamos falando de espiritualidade. O que espiritualidade tem a ver com os relacionamentos no cotidiano? Sim, olha só, mais um exemplo aqui bem difícil, bem grave mesmo. Tá. Há muito tempo atrás, uma senhora entrou em contato comigo e eu comecei a aconselhá-la, dar conselhos para ela. Ela estava grávida do tio do marido, que tem problemas mentais, e agora estava em dúvida: conto para o meu marido ou não conto? Se eu contar vai ser desespero, a casa vai cair, etc e tal. E ela me dizia: este é o meu problema, é gravíssimo, estou sem saída, o que fazer? Está vendo? Ela estava achando que o problema dela era esse, uma consequência do problema. Então comecei a trabalhar com ela no foco de origem. Porque quando você tem o amor arrefecido, quando você se afasta da fonte do amor e perde o amor dentro de você, você começa, num afã de egoísmo, a buscar tudo aquilo que você imagina que faz falta, que vai lhe trazer satisfação, realização. Porque todo mundo tem uma frasezinha na cabeça: eu mereço ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Então, muita gente acha que os meios justificam os fins. Muita gente acha que essa felicidade é a satisfação dos desejos, é o prazer carnal, é tudo aquilo, é curtir, viver tudo que... A felicidade a gente só encontra no verdadeiro amor, só no verdadeiro amor. E para a gente saber o que é o verdadeiro amor, a gente tem que aqui, vamos lançar mão aqui de um texto muito conhecido, 1 Coríntios 13, verso 4, o amor é paciente. Está aqui algo para a gente avaliar, para a gente saber se a gente está amando mesmo. Ele é benigno, olha só. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica de cara emburrada porque perdoa, não fica ressentida, né? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E alguém pode dizer: mas isso não existe. Isso é uma poesia da Bíblia, é uma coisa linda aqui que o apóstolo Paulo escreveu. Isso aqui não existe, está fora de contexto, é outra realidade. Mas aí eu posso dizer também, como é que eu posso acreditar que existe e dizer, já sei, eu consigo isso aí gerenciando as minhas próprias emoções. Eu administro os meus próprios sentimentos. Eu sei amar de mim mesmo esse tipo de amor. Para a esposa que está ali em casa, e o marido chega em casa, bebeu, ou para aquele marido que está ali, a esposa grita o dia inteiro e ele pergunta, mulher, o que eu te fiz?
e ela não sabe explicar, como é que gerencia esse tipo de amor? Essa é uma pergunta para a gente responder ao longo do programa de hoje. Uma outra questão que a gente vai abordar na sequência, depois do intervalo, e vamos trabalhando essa ideia, nós tantas vezes temos dito que este livro é um livro de inspiração, essas palavras me transformam, e eu tenho dito, leia a Bíblia, mas o quanto o conteúdo deste livro faz efeito em mim mesmo? E quanto que dos meus relacionamentos, ou nos meus relacionamentos, quanto do sucesso dele é espiritual e não estratégico, como às vezes dá-se a entender. Não, olha, basta eu gerenciar as emoções, eu ir a um encontro de casais, eu ler um livro de autoajuda e eu sei administrar os meus relacionamentos. Quanta coisa a gente precisa parar e pensar, mas o fato é que você não pode sair do outro lado. Deixa eu mandar um abraço para Célia Ferreira, acompanhando o nosso programa, dizendo que o último programa foi uma bênção. Eu digo para você que todos os últimos programas e os que virão serão uma bênção para você e para a sua vida. Wagner Martins, obrigada pelo carinho. O Hendrickson Rogers, lá de Maceió, abraço. A Flávia Tavares também, sempre ligadinha aqui no nosso programa. Tuita pra gente, NT Sem Tabus. Querendo fazer perguntas, semtabus@novotempo.com. Nosso intervalo bem rápido, já estamos de volta, não sai daí. Conversa boa aqui no nosso Sem Tabus de hoje, com a presença do conselheiro bíblico e escritor Manassés Queiroz. 2 livros já escritos, né, Manassés? 3. 3 livros. É que o terceiro eu preciso te presentear. Ah, entendi. Manassés Queiroz trabalha aqui na Novo Tempo e administra o site biblia.com.br e ainda tem esperança.com.br. Ok, trabalhando aqui com a gente, aconselhando, ministrando a palavra, muito bom. E você aí do outro lado querendo falar com a gente, mande seu e-mail, participe, tweet, diga, pergunte, responda, faça de tudo, mas interage aqui com a gente no programa de hoje. Seu relacionamento está dando errado, por quê? Errou onde? Aí você está sofrendo, pensando em separação, nesse divórcio, diz, meu Deus, e agora o que eu faço? Onde foi que eu errei? E essa é uma boa pergunta. Onde foi que eu errei? Onde é que eu erro, Manassés, nos meus relacionamentos? Como eu me utilizo ou como eu sou achada por esta palavra de sabedoria? Onde entra Deus nos meus relacionamentos? Olha só, eu vou abrir aqui no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e vou encontrar uma experiência vivida aqui pelo homem e pela mulher, aqui a partir do capítulo 3. Eles passam do livro de Gênesis, tá. Eles passam por uma prova e nessa prova ambos tomam uma decisão. E essa decisão é de ordem espiritual. Então, eles se afastam do Criador, da fonte do amor, da fonte da vida, e se tornam mortais. Porque o ser humano não tem vida inerente, não tem amor inerente. Se tornam mortais e o amor sofre uma alteração. Adão, ou o homem, ao se perceber nesse estado de completo vexame, se escondendo daquele que era o seu amigo, que tinha uma convivência de confiança e íntima com ele, estando escondido ali com a mulher, querendo fugir da presença do próprio Criador, veja só que coisa terrível, do próprio Criador. Deus, ao invés de cruzar os braços e dizer, eu avisei. E eles entraram nessa conversa fiada de que teriam os olhos abertos e que enxergariam, que viveriam as coisas de outra maneira. E eu não queria que eles enxergassem a iniquidade, que eles tivessem os olhos abertos para algo que conduza à morte. Mas eles optaram por isso. E Deus, então, vai ao encontro do ser humano. Deus está a todo momento querendo buscar o ser humano e buscar aquele casal que está com problemas na ordem sexual, problemas na ordem dos sentimentos, ali da compatibilidade, os gênios, os temperamentos, o caráter e vícios e tantas coisas terríveis, porque os olhos deles foram abertos para um panorama, um portfólio de coisas que conduzem à morte, de iniquidade, de maldade. E o que acontece quando a iniquidade se multiplica? O amor se esfria.
Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? Essa pergunta está aqui no verso 11. Onde você está? No verso 9. E Adão começa então a responder. E na resposta dele, ele já inicia um jogo da culpa, uma batalha ali contra a própria esposa. E ele diz: o problema está nesta mulher. Ela me colocou nesse vexame. Ela desgraçou a minha vida. Darlene, quando a gente conversa com os casais, esse discurso sempre é o mesmo. Eles me dizem assim: eu vou te contar como é minha mulher, para você ver se eu não tenho razão. Aí você conversa com a mulher: vou te dizer como é o meu marido, para ver se você, no meu lugar, conseguiria lidar com esse cidadãozinho ali, para você ver como eu tenho razão. São dois coitadinhos, duas pessoas se autocomiserando, ou se colocando como coitadinhas, não é? Se autocomiserando, fazendo um jogo de culpas. Deus não entra nesse jogo. Ele não senta com Adão, então desabafa. Diz o que está no seu coração. Tudo bem, agora eu vou conversar separadamente com a Eva. Depois converso com vocês dois juntos. Eva, o que está acontecendo? Ok, tudo bem? Os dois juntos. Gente, é o seguinte, pelo que eu estou avaliando, não, Deus não fez isso. Deus, ele não perde tempo com as questões periféricas. Consequências, questões periféricas. Ele vai direto ao foco, ele não perde tempo. Né? Ele não divaga em muitos floreamentos, etc. Ele não valoriza e tal, não. Não usa palavras rebuscadas, não. Ele foi no foco. E no verso 15, ele apresenta uma promessa que é a boa notícia do Evangelho. Ele diz que o filho dele morreria como um cordeiro, sabe, para salvar. Olha, é uma promessa tão linda, e essa promessa invade o coração do homem e enche esse coração de amor. E naquele momento, este homem é reconciliado com o seu Criador pelo amor, do perdão. Ele é constrangido pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus entra. Eu imagino Adão ficando arrepiado, assim, da ponta do cabelo até o dedinho do pé, arrepiado, olhando e dizendo assim: não acredito, Deus é muito mais do que eu pensava. Ele sente a dor do pecado, mas ele lança mão da graça maravilhosa. Na sequência, Deus dá o nome do varão aqui, do homem. Deus, aqui no verso 17, dá para o homem o nome de Adão. Adão significa terra vermelha. Para que o ser humano, o homem, jamais se equivocasse em sua percepção, na percepção de sua realidade. Ele jamais poderia se colocar na posição de Deus. Ele tem um papel extremamente importante, mas que deve estar em perfeita união. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. E quando ele se coloca numa posição de juiz, quando ele se coloca na posição de julgador, uma posição de Deus, ele olha para a mulher com desprezo. E ele é exigente, ele tem que ser assim, tem que ser assado, porque mulher minha, tem que tal, etc., sabe? E quando ela não corresponde às expectativas, ele a humilha, ele a subjuga. Essa não era a realidade de Adão. Quando ele recebe esse nome, entende o seu real papel, o seu verdadeiro papel. Agora, Adão, ele olha para a mulher, e aqui no verso 20, ele coloca um nome na mulher, que no verso 20, de Eva. Significa vida. Espera um pouco. O que aconteceu na mente daquele cidadão que estava condenando a mulher? Agora, ao colocar o nome dela, coloca o nome de vida? Que mudança, ele poderia ter colocado né? O nome de Eva de quê? A chata, nojenta, enjoada. Aquela que é pecadora, miserável, iníqua, aquela que me jogou no buraco, aquela que foi o meu vexame. Foi um erro, foi uma decisão equivocada que eu tomei, foi insanidade, foi algo, assim, uma loucura. Ele poderia ter dito qualquer coisa, aliás... E tudo que ele tivesse dito era verdade. Ela foi trouxe até ele a proposta de perder-se o vexame, apesar da decisão ter sido dela. Mas o que foi aí, só para recapitular, o que foi aí o grande lance? Que jogada, que virada foi essa?
quando o seu coração foi tocado, sensibilizado, constrangido nas entranhas mais profundas da sua alma pelo amor de Deus, e ele recebeu de volta este amor, ao permitir-se ser reconectado à fonte do amor, a sua maneira de pensar muda. A sua maneira de agir muda. O seu tom de voz muda. Os seus gestos mudam. Suas palavras mudam. A sua maneira de olhar para sua esposa muda. Então, o grande elemento aí foi a graça perdoadora oferecida por Deus, impactou o coração de Adão e ele tinha o que ofertar de bom. Faltava Deus, e Deus voltou e preencheu, e ele permitiu. Tem muita gente por aí, Darleide, dando cada nome feio para o cônjuge, cada nome horrível, e parece que começa a fazer parte, assim, da rotina. E a gente olha que escândalo, que coisa terrível. O que falta? Ah, porque ele é grosso. Ele é assim mesmo, ele sempre foi grosso. Foi criado numa família, todo mundo era estúpido, e ele é um estúpidozinho, é um grosso. Pronto, fazer o quê? Não, o problema dele não é grosseria. O problema dele é o jeito de olhar. O problema dele é o quanto de Deus ele tem no coração. O problema dele é a ausência do amor. É egoísmo que tem no lugar, é um vazio, é uma ansiedade, é uma vontade de se satisfazer e não sabe como. Então ele é exigente, ele olha com impiedade, porque ele não é sensível, ele não é misericordioso, ele não tem piedade. Você, então, apresentando a problemática, trazendo à tona o pivô, a questão principal, a origem, a causadora de todas essas angústias, o afastamento de Deus. Como é que eu me reaproximo de Deus? Por que é importante que o casal que está aí do outro lado, para o rapaz ou para a moça, para quem esteja aí sozinho, pense nisso. Afinal de contas, quando você não tem o costume de fazer determinada coisa, de executar determinada tarefa, de ir a um determinado destino porque você não sabe o que percurso você deve tomar, como é que faz? Aí nós muitas vezes, enquanto pregadores, palestrantes ou aqui na televisão como apresentadores, você vai ouvir os religiosos ou os psicólogos ou enfim dizer, siga este caminho. Como nós estamos propondo para você repensar a tua história na área da sexualidade, na área dos sentimentos, das emoções, que é tudo uma coisa só, resume-se em você como um todo, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, é você como um todo. Para Deus não é essa divisãozinha não, aqui é o emocional, psicológico, espiritual, aqui é a comida, aqui é a bebida, e aí depois você... Não, é assim, nós somos um todo. Se uma dessas áreas está adoecida, nosso corpo está adoecido, nossa vida está adoecida. Aí estamos dizendo para você, olha, vá ao médico, ao que resolve, ao que tem o remédio para você. Aí você vai me dizer, como é que é? Eu ligo, marco uma consulta, eu pago, é de graça, tem uma fila grande, tem uma fila pequena. Então, eu acho que didaticamente é nosso dever dizer assim, ok, entendi, eu estou desconectado de Deus. Aquele marido, como há poucos dias, uma senhora me diz assim, Darleide, é o seguinte... Meu marido sempre foi temente a Deus. Frequentou uma igreja, eu frequentava outra, mas ele estava lá na sua igreja e ele tinha uma vivência religiosa. Não espiritual. Religiosa. Religiosa. Ele foi se afastando desse ambiente religioso que, de certa maneira, temos que dar um crédito que é alguma coisa, melhor que nada, tinha o seu trabalho religioso ali. E ele foi se afastando, inclusive, deste quesito religiosidade. Se afastando. Certa vez no escritório, um amigo diz assim, vamos tomar uma cervejinha? Ele disse, não, vamos, fica lá com a gente. Se não quiser tomar, fica lá com a gente. Resultou em que ele saiu com uma mulher que não era a dele, daquele ambiente, onde fora para apenas estar com seus amigos, fazendo companhia. Um passinho de cada vez. Foi se distanciando. E agora para voltar? Dá um trabalho? Como é que faz? Ficou com vergonha, sentimento de culpa, a esposa descobriu, a família ficou sofrida. E agora, como é que eu volto? Não sei se eu volto, porque a culpa é um empecilho muito grande para começar. Então, Manassés, é importante a gente falar como é o caminho de volta. Só existe um caminho, o amor. Como? Romanos 5,5. Eu deixei aberto aqui, olha só.
Ora, A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5. isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha só, nós não temos capacidade própria para suportarmos uma tragédia dessa, uma consequência tão terrível como essa. Nós não temos capacidade própria. Nós não temos em nós mesmos tanto amor para a gente superar tudo isso. Talvez uma pessoa que tem baixa autoestima e diz, eu nunca mais vou conseguir outra pessoa, e a pessoa vai no pó, também isso não é saudável. Isso conduz a uma autopiedade que é terrível, sabe? Então, só o verdadeiro amor pode solucionar. De que maneira? Eu olho para o céu em oração e clamo a Deus. Clamo com insistência. 1, 2, 3 e passo a vida clamando, 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 clamando. Porque só o Espírito Santo pode fazer com que este dom que vem dele entre no meu coração e guie as minhas emoções. Porque meu coração, como Jeremias disse, é muito enganoso, ele é perigoso, ele é terrível, ele é traiçoeiro, ele é dado às concupiscências, sabe? Não confio no coração. Maldito homem confia no homem, não é uma relação ao outro, não, é relação a si mesmo, eu não posso confiar em mim. Então eu preciso estar agarrado àquele que é estável, àquele que pode me ajudar, aquele que pode me socorrer, é Deus. Então, primeira coisa, é tão simples, Daleide, é tão simples, é assim, ó, pedir. Peça, Espírito Santo, por favor, tenha piedade de mim, derrame este amor de Deus, porque o Senhor é responsável em derramá-lo em meu coração, me preencha, me dá força, me dá ânimo, me dá realmente uma renovação de espírito para eu suportar esta crise que eu estou enfrentando, não é? Que foi ocasionada pela falta de amor, pelo desligamento de Deus. E a pessoa, uma vez entrando neste caminho, olha que Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ali, sem amor, ele derramando amor, deu vida, deu nova perspectiva. Nós que andávamos outrora, segundo o curso desta vida, vida leva eu, uma frase muito popular, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Toda a atmosfera, tudo, Satanás está atuando, colocando concupiscência, dizendo você não merece isso, você merece ser feliz, mas feliz do seu jeito. Né? Você tem que satisfazer as suas concupiscências. Então, esta é a grande onda que quando a gente entra em contato com os veículos de comunicação, isso é divulgado de forma muito ampla. Aí, verso 3, olha só, entre os quais também todos nós andávamos outrora neste caminho, segundo as inclinações da mente, da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, até que a graça começou a entrar e a operar para uma transformação. Transformação, essa é a palavra, é o nosso propósito, oferecer para você este pensamento, o desenvolver deste pensamento. Posso ser transformado e tudo ao meu redor pode ser transformado pela graça de Deus oferecida a mim. Vamos para o nosso intervalo que é bem rápido, daqui a pouquinho a gente volta. Fica com a gente porque nós queremos a sua companhia. Até já. Sem tabus, e você aqui com a gente na Novo Tempo. Você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, nosso muito obrigada pelo carinho. Vou dizer bem devagar o nosso endereço para você twittar com a gente. O nosso endereço é @NT Sem Tabus, @NT Sem Tabus. Para você que nos acompanha pela telinha aqui na Novo Tempo, pelo computador, o pessoal que nos acompanha pela web aqui no Brasil, fora do Brasil, nesta hora ao vivo ou não estando ao vivo, os nossos programas estão disponíveis para você no nosso blog novotempo.com/
Sem Tabus, novotempo.com/sem tabus, todos os programas passados para você assistir novamente, para você compartilhar ou para você que está conhecendo agora o nosso programa, vai lá, muita coisa boa para você conferir. Deixa eu mandar abraço para o Tiago Nascimento, muito obrigado, para o menino Lucas, sempre participando aqui com a gente, Bruno Daniel, um abraço, obrigada. Ele diz assim, mais que um programa de TV, o Sem Tabus é mais que um programa de TV e rádio, é um canal de Deus para nos instruir e abençoar. Amém, Lucas. Um abraço. A Dai Pimentel assistindo, acompanhando Sem Tabus. Abraço para o Zenir Ferreira também. Oi, Darleide, boa noite. Sempre que posso, assisto o programa. Moro em Ariquemes. Gostei muito deste programa e assisto sempre. Que bom. Um abraço. Obrigada. Ismael Lucas também, vendo Sem Tabus, acompanhando. Muito bom. Recomenda. Deus é maravilhoso. Amém. Deus seja louvado por isso, porque Ele se revela a nós em sua misericórdia a cada dia que passa. A conversa aqui hoje com o conselheiro bíblico, pregador, escritor, trabalha aqui no Novo Tempo, coordenador de sites, enfim, Manassés Queiroz, abrindo aqui a palavra de Deus. Por que a proposta? A proposta é, sempre trazemos aqui profissionais da área da psicologia, da ciência, do conhecimento humano, trazemos também pastores, nunca desprezamos, nem nunca iremos permitir que nenhum outro conhecimento tome o lugar da palavra de Deus, porque foi esta palavra que nos resgatou e é esta palavra que continuará tendo a força que ela tem, a força que vem do Senhor, a força que vem do próprio Deus. É a sua carta de amor e misericórdia a nós. Só que muitas vezes nós temos dado mais atenção ao conhecimento humano, temos dado mais atenção às dicas, às guias que nos levam muitas vezes por atalhos, sabe? Caminhos mais curtos, mas há um caminho, há uma direção específica. Tanto há um caminho que me leva à morte, como há um caminho que me leva direto à vida. Esse caminho é direto. Onde que está a fonte da vida? Jesus Cristo. Então a nossa proposta é falar para você, marido, para você, mulher, que está enfrentando dificuldades no seu relacionamento. E você vai me dizer assim, Darleide, a minha vida sexual não existe. Durante o dia, meu marido me trata como nenhum valor, não tendo nenhum valor. Ou a minha esposa não me valoriza enquanto homem, enquanto provedor, enquanto aquele que a escolheu para amar, conviver com ela. Uma mulher amarga, uma mulher infeliz. Não temos vida. Precisamos então nos separar. Nós estamos dizendo para você, precisam unir-se a Jesus Cristo. E estando unidos a Jesus Cristo, nos uniremos uns com os outros. E na vida conjugal, principalmente. Portanto, essa é a proposta da conversa de hoje, aqui no Sem Tabus, com Manassés Queiroz. Palavra aberta, sempre um verso, uma palavra. O que mais dizer sobre esse tema, Manassés? Existe um outro conceito, uma analogia bíblica linda. 1 Coríntios 6, 19 e 20, aqui diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, porque nós fomos comprados por preço de sangue. E no final diz aqui, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Existem 4 dimensões que eu gosto de destacar. A primeira dimensão de templo é corpo, o nosso corpo. A segunda dimensão para a palavra santuário, templo, casa de Deus, seria a família. A terceira dimensão seria a própria igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, o corpo reunido, que se torna um santuário, que se torna um templo do Espírito Santo. Mas existe uma 4ª dimensão que eu gostaria de mostrar para você. Vamos voltar aqui para Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 3. A gente encontra aqui uma 4ª dimensão. Olha só. No capítulo 2, me desculpe, no verso 23, e disse o homem foi criado por Deus e a mulher foi criada para ele, e ele olhou, como a sua companheira idônea, adjuntora, e ele diz o seguinte, esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, portanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavra uma aqui, no original hebraico, é echad, que significa uma unidade composta. São 2 pessoas que formam um único corpo, uma só carne. Aqui nós encontramos a 4ª dimensão, que é o casal, é a vida a 2.
São duas pessoas que, mediante o casamento e a bênção do Senhor Deus, se torna uma só carne. Agora, como templo, casal, ele pode estar sofrido. Os seus muros de proteção podem estar derribados, né? A sua estrutura como templo, que seria o templo do amor, o templo do amor eros, de uma união visceral, íntima, profunda, aonde louvar a Deus significa desfrutar dos privilégios do sexo, com intenso prazer, com intensa alegria, mas permeados pelo amor de Deus. É um templo onde o amor de Deus é derramado para que dois seres humanos vivam de forma plena e absoluta, com o máximo de realização, o sonho de Deus. Um templo, um casal, adora o Senhor Deus por meio da sua vida íntima. Isso é algo extraordinário e de grande profundidade. Mas o templo está em ruínas. Conflitos, o jogo da culpa, a culpa é dela, a culpa é dele, porque ela não faz isso, ele não faz aquilo, etc. Estão em crise. Por quê? Porque falta o amor. O que eu vou fazer? Eu vou buscar esse amor, sendo que ele não está nem um pouco preocupado? Sim. O seu primeiro investimento é na fonte, porque esse templo não ficará em pé se não houver esse investimento do amor. Só o amor pode curar, só o amor pode recuperar. Lembra-se que o amor tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. Jamais acaba. Esse amor não é utopia. Esse amor ninguém tem. Esse amor é obtido pelo Espírito Santo. Ninguém tem naturalmente. Este amor é obtido por Deus, encaminhado pelo Espírito Santo como uma chuva forte, intensa sobre o coração, mediante a constante e persistente busca. Então, invista nessa fonte, porque esse amor vai reconstruir este templo que está em sofrimento. Mesmo que a outra pessoa esteja resistindo, mas ela será quebrantada. E se acontecer alguma coisa e ela se debandar mesmo, ela não quiser, ela resistir até o fim, não é? Deus irá ajudar a sua vida a ser recuperada. Então, vale a pena esse investimento. Então, o que você chama de investimento? Como é este investimento? Só para deixar didático. É o quê? É oração, é jejum, é leitura da palavra, é meditação, reflexão. O que é? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, né, o que havemos de comer, de beber, de vestir, etc., tudo isso será acrescentado. Isso vem em segundo plano. Então, o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quando eu acordo, a minha primeira iniciativa deve ser buscar a Deus. Buscar a Deus. E eu posso buscar a Deus por meio da oração e abrir todos os meus sentimentos para Deus e buscá-lo como amigo e realmente me derramar. Não é uma oração assim formal e tal. É uma conversa com Deus, onde a alma será derramada na presença do Senhor. Isso é realizado de forma individual. E depois disso você vai para a palavra de Deus e deixa Ele falar um pouquinho ao seu coração. Porque Ele vai reeditar os seus pensamentos e Ele vai colocar no lugar verdades e vai tirar as mentiras e vai te dar liberdade, vai provocar uma libertação por causa de tantos pensamentos ruins. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. É um processo de terapia espiritual, simplesmente o meditar na palavra de Deus. Depois deste tempo de intimidade com Deus, pessoal, você vai ter um tempo, então, de intimidade com Deus, casal. Agora é a reedificação do templo. Ambos fortalecidos, ou pelo menos um fortalecido, às vezes o outro não tem muito interesse, está assim, se apresentando como uma pessoa arredia, indiferente, né, com rebelião no coração, mas pelo menos um tem que perseverar
para pagar o preço da intercessão, pagar o preço dessa renúncia, dessa busca por Deus para tentar salvar a outra pessoa. Você entende? Tentar e isso é salvar interessante, o lar. pontuando isso, porque assim, não significa que as duas pessoas estão querendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes vai ser o marido querendo e a esposa ainda um tanto, né, indiferente, ou do contrário. E aí o que fazer? Mas o que eu faço? O outro não quer. A gente precisa entender que nós não buscamos o poder de Deus para o poder de Deus agir em primeiro plano na vida do outro. O poder de Deus é para agir em primeiro plano na minha vida, ainda que o outro não queira, ainda que o outro não seja o tempo dele, ainda que a maturidade espiritual entre eu e do meu marido, e minha, dos meus filhos, meus amigos, sejam em tempos diferentes. O Senhor quer antes mudar a mim. Eu já disse aqui de algumas vezes, nada muda se você não mudar. E o Senhor quer mudar a mim em primeiro plano. Então, esse trabalho acontece em mim à medida que eu sou transformada, tudo à minha volta é transformada e o outro será conduzido a transformar-se junto comigo. Mas não perca a fé, a esperança ou a dinâmica dessa expressão, porque o outro não está afim. Mas você será salvo e poderá ser usado para edificar a casa. Sim, aqui em Ezequiel 47, no verso 1, fala de um templo. Isso aqui, o profeta está em visão, porque o templo, na verdade, estava em ruínas, mas em visão, ele está vendo o sonho de Deus. Um templo restaurado, e ele vê nesse templo, nascendo ali do limiar do templo, das bases do templo, nascendo um rio. E este rio, ele ganha um curso, você vai ver dos versos 2 em diante, ele vai ganhando um curso e vai se tornando cada vez mais caudaloso. Primeiro ele dá aqui nos tornozelos, depois dá nos joelhos, depois dá nos lombos, e aí imersão total. E este rio, ele vai correndo, o rio da vida. É o próprio Jesus Cristo. Como é que eu sei que é o próprio Jesus Cristo? Olha só aqui João 7, Jesus, ele afirma isso. Na segunda parte do verso 37, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, olha só essa palavra importante, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água aqui, voltando para a parte das Escrituras que Jesus usou, porque essa profecia se referia a ele também, aqui diz que tudo que entra em contato com este rio tem vida. Há peixes, alegria, as margens, árvores frondosas, são as realizações na vida daquele que está seguindo o curso desse rio, porque é o Espírito Santo que dá esse curso, mas essa água representa a Cristo Jesus. E ele entra com o mar morto e dá vida. Olha que coisa linda. E aqui, um pouco mais na frente, o verso 11, fala sobre alguns incidentes, porque alguns desviam-se desse curso e acabam em pântanos, charcos, ficam atolados no sal, perdem o propósito. Se eles não retornarem para o curso deste rio, que é o próprio Cristo Jesus em pessoa, nada vai acontecer. E aqui fala de cura, fala de remédio. No verso 12, fala de remédio, de cura. Não adianta, é simples assim. É só Cristo Jesus, que é a fonte do amor, agindo profundamente no coração. Mas é preciso crer. Mas o que adianta? Meu marido não quer, o que adianta? É preciso crer. Creia e vai dar tudo certo. Creia e viverás, né? Diz a palavra. Manassés, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir e dividir aqui a palavra de Deus para nós. Amém. Entende? De tudo que temos dito, em todos os programas, o que mais queremos que fique claro e cada vez mais claro, mais amplo, é que o Senhor tem um propósito muito maior do que simplesmente nós vivermos pequenos prazeres. Os pequenos prazeres da vida, sim, eles nos fazem bem. Sim, Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Mas o que essa palavra quer dizer? Que vida em abundância é vivermos segundo esses pequenos prazeres que são tão passageiros, tão menores do que o propósito do Senhor para cada um de nós?
no propósito de uma vida conjugal satisfatória, de uma vida entre um homem e uma mulher, que apesar das limitações de cada um, sabem encontrar-se no Salvador e terem suas feridas curadas, seus problemas sanados, suas expectativas renovadas, seus sonhos trabalhados, segundo a graça e a misericórdia do Senhor? Tem jeito para você. Volte, banhe-se no rio da água da vida em Jesus Cristo. É aproximar-se dele, é estar com ele e sua vida terá um novo sentido. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te abrace, que o Espírito Santo te batize, que o seu casamento seja renovado, que até a sua vida sexual tenha um novo sentido, porque você vai olhar para outra pessoa e ver nela a imagem e a semelhança de Deus, fazendo você saber que é parte da criação e o Deus Criador te deu razão e sabedoria para administrar bem a sua vida. Obrigada pelo carinho de sempre. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem, aqui na sua Novo Tempo. Um abraço e até o próximo.